em DES, foi demitido e estava argumentando, e de acordo com o que consta nos autos, que ele precisaria, então, fazer um acordo que envolvia uma quantia alta. Então, Guido Mantega entendeu que isso não era uma conduta, uma conduta que poderia ser praticada por um desembargador. Então, levou-se essa representação ao CNJ e o CNJ rejeitou essa representação. E pelo fato de ter rejeitado essa representação, e não só por isso, também por outros motivos, o desembargador, então, entendeu que nessa representação do CNJ, essas duas pessoas que representaram ofenderam a sua honra. Então, ele ofereceu uma queixa-crime, porque esses crimes que ele diz que foram cometidos, injúria, difamação e calúnia, seriam crimes de ação penal privada, portanto, não são de iniciativa do Ministério Público, e sim do ofendido. Houve um inquérito e ofereceu-se depois uma queixa-crime. Ao chegar essa queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator entendeu, então, que ela não deveria ser... Não se poderia dar seguimento àquele processo, porque não havia os requisitos, não havia o requisito necessário estipulado no Código de Processo Penal. Para que se transformasse de inquérito em uma ação penal. Isso, né? Ou seja, a queixa-crime não poderia ser recebida pelo Supremo, por falta de alguns requisitos. Então, contra essa decisão do ministro relator, temos agora, então, um agravo regimental, que é justamente uma decisão contra um recurso contra uma decisão monocrática de um relator. E como vamos verificar agora, o ministro relator Carlos Aires Brito, para ele, os excessos apontados que justificariam a apresentação deste recurso e apresentados na defesa de uma determinada tese, esses excessos não teriam acontecido. Não houve excesso de linguagem, não houve incontinência vernacular, não houve malícia, uma tentativa solerte, malsã, de forçar, não é, a configuração, a formatação de qualquer, digamos, ato tipificador de calúnia, de injúria ou difamação. Eu li palavra por palavra, expressão por expressão, e entendo que, de fato, na linha do parecer do Ministério Público, a representação se conteve naquele ânimo narrante que é próprio de quem representa contra alguém, na expectativa de alguma providência corretiva. Então, eu averbo que a decisão impugnada em nenhum momento acusou o querelante, aspas, de ter se valido da condição de magistrado para a defesa de interesses pessoais. Aí já a minha peça impugnada, a minha decisão. Bem ao contrário, apenas explicitou a ausência de justa causa para a ação penal, com apoio na consideração de que os autos não comprovaram o dolo específico dos querelados quanto aos mencionados crime contra a honra. Sem mais delongas, senhores ministros, o quadro empírico é esse. Eu estou mantendo a decisão agravada e, por consequência, nego o provimento à lei. Lídia, e sem mais delongas, foi exatamente essa a decisão mantida também por unanimidade no plenário do Supremo. Isso, os ministros entenderam que a decisão do ministro Carlos Brito anterior deveria ser mantida para arquivamento dessa queixa-crime, até porque o ministro Marco Aurélio fez uma observação importante, que seria o fato de que quando você representa contra alguém, você não faz elogios a ela. Não existe uma representação para elogiar a pessoa. E o que aconteceu na representação, na visão dos ministros, foi justamente como o ministro Carlos Brito disse, um animus narrandi. Ele simplesmente narra fatos, mas não com malícia ou intenção de causar nenhum tipo de injúria, calúnia ou difamação daquele desembargador. Então, negaram provimento ao agravo regimental, mantendo o arquivamento da queixa-crime. Vamos para mais um destaque. O Supremo Tribunal Federal determinou o desmembramento do inquérito 2718, que investiga senador e governador de estado. Vale salientar aqui que o processo está em segredo de justiça, por isso não estamos citando diretamente o nome dos envolvidos. O senador em questão, ele continuará a ser processado no Supremo, enquanto a denúncia contra o governador será enviada ao Superior Tribunal de Justiça. O processo tramita em segredo de justiça, vamos repetir esse detalhe, mas no sentido de que é para apurar
apurar crimes de compra de voto, que está previsto no Código Eleitoral, lavagem de dinheiro, também previsto na legislação eleitoral, e formação de quadrilha ou bando, desta vez no Código Penal. O caso foi levado a plenário porque o governador envolvido nas investigações levantou no Supremo a necessidade de se obter uma autorização prévia da Assembleia Legislativa do Estado para ser processado judicialmente. Lídia, esta questão apresentada, ela ficou prejudicada exatamente por essa proposta que foi apresentada no plenário pelo relator do processo. Por que surgiu essa proposta de desmembramento? Essa proposta surgiu justamente por esse debate da necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa do Estado para que o governador fosse processado. Bem, o governador alega que deve haver uma simetria constitucional, ou seja, já que o presidente da República, para ser processado, precisaria ter essa manifestação, para o governador, então, simetricamente também deveria haver. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, ele entendeu o seguinte, que realmente na Constituição há essa previsão para o presidente, o chefe do Executivo, mas a Constituição do Estado, onde esse governador atua, não se manifesta sobre a necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa do Estado para que ele seja processado. E feita uma pesquisa, inclusive ele até fala que o ministro fala que essa pesquisa foi feita pela internet, ao regimento interno da Assembleia Legislativa, e o regimento interno diz, embora a Constituição Estadual não diga que há necessidade dessa autorização da Assembleia, o regimento interno se manifesta. Então ele diz que realmente, se houver essa necessidade de manifestação, ela deveria ter sido respeitada. No caso, nós temos um senador e um governador. E aí surgiu um debate a respeito do desmembramento, se haveria uma conexão entre essas duas pessoas ou não. Se essa conexão existisse, o processo teria que continuar os dois no Supremo Tribunal Federal. Eles entenderam, então, que o governador deveria ser enviado ao STJ, o processo dele enviado ao STJ e mantido no Supremo apenas a questão do senador. E isso ficou prejudicado justamente porque se o processo do governador vai ser encaminhado ao STJ, não cabe ao Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre a necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa daquele Estado. Por isso que ficou prejudicada a questão da necessidade da autorização, já que houve o desmembramento. Continuando então com o destaque ainda da quinta-feira, dia 20 de agosto, referendo em medida cautelar nos embargos de declaração na medida cautelar na ação cautelar 2403, relator ministro Celso de Mello, Distrito Federal versus União. Lídia, aqui de cara já tem uma questão interessante que é esse título enorme, esse nome enorme, essa designação grande que temos para essa quantidade de recursos. Vamos repetir. Referendo em medida cautelar nos embargos de declaração na medida cautelar na ação cautelar 2403. Isso. Na verdade, acontece que o Distrito Federal ajuizou uma ação cautelar, que é uma ação que requer uma urgência, ou seja, ela já é ajuizada justamente porque há um pedido de urgência. Então, o ministro, quando recebe essa ação cautelar, ele pode ou não, dependendo da situação, ou seja, se há perigo na demora e fumaça do bom direito, que são os dois requisitos essenciais, ele pode conceder uma liminar para que temporariamente aquela pessoa tenha condições de cumprir ou de ter acesso ao direito que ela está pleiteando. Foi o que aconteceu. Então, medida cautelar, o ministro concedeu uma liminar para que suspendesse alguns atos praticados pela União Federal contra a obtenção do empréstimo, ou restrições à obtenção do empréstimo requerido pelo Distrito Federal. E como foi uma concessão de liminar que aconteceu durante o período das férias do tribunal, então, neste caso, a ação está sendo referendada pelo plenário, ou seja, quando o ministro concede uma liminar sozinho, monocraticamente, ele tem que levar depois essa decisão que ele concedeu, justamente para que os outros ministros do Supremo referendem, ou seja, confirmem aquela medida que ele concedeu durante o período das férias. Ou não. Ou não. E aí temos também, neste caso, embargos de declaração. Os embargos de declaração são recursos que podem ser ajuizados para que sejam sanadas
algumas omissões ou contradições que existem em uma determinada decisão. Às vezes a decisão foi omissa, contraditória ou obscura, e aí dá-se provimento aos embargos de declaração referente àquele ponto onde realmente foi reconhecida esse defeito. Agora, muitas vezes as decisões não têm esse defeito e os embargos de declaração podem ser utilizados para simplesmente protelar. Inclusive, há uma previsão legal de que, se isso acontecer, os magistrados podem aplicar multa pela protelação, pela demora que foi causada ao processo. Esse não é o caso destes autos, né? Então, por isso que tem esse nome todo, justamente porque é um referendo numa medida cautelar e também temos um embargo de declaração. No caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal foi favorável